O que é sucesso no segmento cristão toca aqui. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Vertical FM, a rádio número 1 do povo cristão. Rádio Vertical FM. Você está ouvindo ZYW 536, Rádio Vertical FM 97.7, 5 kW de potência. Turvo Santa Catarina, a rádio número 1 do povo cristão. O programa a ser apresentado a seguir é uma programação independente. Toda responsabilidade é de seus idealizadores. Onde ficarás na eternidade? Essa escolha temos que fazer em vida. A escolha é sua, é nossa. A partir de agora entra no ar o programa Uma Voz no Deserto, ao vivo no FM em 97,7 e também em vídeo ao vivo pelo YouTube e Facebook Maurino Vieira. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Agora aqui na número 1 do povo cristão. Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada, localizada na Avenida dos Imigrantes Poloneses, número 400, Criciúma. Contato 3433-4500 ou 3433-8129. Trabalhamos com vendas de peças para empilhadeiras multimarcas, pneus maciço, pneumáticos e superelásticos com prensa própria para montagens. Peças para empilhadeiras elétricas, assistência técnica, Paletrans. Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada. Locação de empilhadeiras, paleteiras, transportes com plataforma. Sua máquina chega segura, onde agilidade e competência andam juntos. Ligue e alugue seu equipamento. 48 3433 4500. Milhões caminhando sem rumo, procurando a saída, tentando encontrar solução, uma razão, um motivo pra vida. São almas em busca da sorte, fugindo da morte pra sobreviver. Quando eu aqui parado, de braços cruzados, sem nada a fazer. É tempo de fazer missão. O mundo precisa de nós. Espera ansioso o momento de ouvir nossa voz. A paz do Senhor, amados irmãos, ouvinte da palavra de Deus. Neste momento entra no teu receptor, na sua vida, no teu coração, o programa Voz no Deserto. Queremos louvar a Deus por mais um dia, mais uma tarde, mais uma quarta-feira. Mais um dia que Deus nos dá e nós louvamos a Deus pela vida, pelo ar que respiramos, por tudo que o Senhor tem dado, o Senhor tem nos oferecido, que Deus tem feito na minha vida, na sua vida. Por isso somos gratos por mais este dia. Onde você estiver nos ouvindo, através da 97.7, Facebook e YouTube, receba as bênçãos do Senhor na tua vida, né, irmã Cláudia?
Hoje é o dia Irmãos, mais especial que onde que estamos vivos. porque a gente passou uma semana com uma tempestade Meu meia Jesus feia. amado. Mas nós que cremos num Deus vivo, que confiamos, não só falamos de boca para fora, mas no nosso coração, a gente adora esse Deus e a gente obedece esse Deus, a gente sabe que Ele não vai deixar acontecer nada de mal. E quando acontece alguma coisa ao contrário, a gente sabe que é para nos aperfeiçoar, porque Ele está sempre nos aperfeiçoando. E nós precisamos disso, porque se nós não tiver nada de tempestade nas nossas vidas, a gente vai Fica acomodado, né? Fica acomodado e vai deixando o barco levar, o vento levar, né? O barco levar. Assim não, nós temos sempre em alerta, sempre sabendo que nós temos que buscar Deus, que nós temos que orar, que nós temos Deus que nos cuida, mas que também cobra. Porque não pensa que Deus só vai dar o manazinho para ti se tu não buscar e tu ficar de qualquer jeito. Não. Tu tem que buscar, tu tem que ouvir, e estar com o ouvido atento para ouvir quando Ele fala contigo. E buscar, pedir e obedecer. Agradecer pelo que tem, né? E agradecer pelo que não tem. Porque todo dia é um dia diferente. Nós vimos agora essa semana que passou, nós vimos tantas pessoas, algumas pessoas sorrindo, outras cantando, mas outras chorando porque perderam tudo, perderam a casa. Outros parentes perderam a vida. Aquela menina de 14 anos que o vento carregou, bateu no muro, foi para o hospital. No outro dia foram achar a filha, estava a filha... Esse é o mais complicado, né? Então você louva a Deus, nós não podemos... graças a Deus que não aconteceu aqui na nossa cidade, não aconteceu aqui no sul. Mas você tem um sentimento humano, você tem o amor próprio. O que eu posso fazer, pastor? Vou orar, contribui, ajuda, faz alguma coisa. E poderia ser você. Quando eu estive na África por 2 vezes, o pessoal perguntando como é que é lá. Eu disse, olha, lá é assim, o Deus nos dá um livre-arbítrio, mas nós não podemos escolher pátria e nem pai. Eu poderia estar lá na África, você poderia estar lá, eu poderia estar lá comendo bolacha de barro, ou eu poderia estar lá agora sendo decapitado e enterrado vivo por seitas que tem lá, que estão, pessoas fazem a cova e depois de terminar a cova, eles deixam a pessoa dentro e enterram vivo. Pensa nisso aí. Você vai começar a mudar o teu pensamento. Aonde você está, glorifica a Deus por onde você está. Dá graças a Deus. Mas eu estou passando dificuldade. Você está passando dificuldade, mas você não está no extremo. Você consegue dar um grito para alguém consegue estender as mãos para você. Então essas pessoas que estão lá, que a cidade inteira, ontem eu estava assistindo mais uma parte lá, os pastores estavam lá orando no lugar e vão fazer uma tenda. Mas não é só a tenda, só a igreja. É o povo também que está lá, 5, 6 famílias dentro de uma casinha pequenininha, que é onde suporta 3 pessoas, tem 10 pessoas dentro. Imagina quanto tempo vai isso. E ainda agradecida a Deus por essa casinha. E agradecida a Deus porque tem ainda um telhado, né, um tapume sobre a cabeça para não passar. Então, não reclama. Eu acho que nós somos um povo, Senhor, que Deus tem nos guardado. Tem tempestade, tem coisa ruim, tem. Mas Deus sempre nos dá um escape. Sempre e nós tem, temos né? sempre reclamando. Nós nunca estamos contentes com o que ganhamos, com o que vem de Deus. Se Deus dá uma bicicleta, ele já diz, ele se contenta na hora com a bicicleta, daqui a pouco ele já diz... Já reclama. Essa bicicleta está muito pouco, porque Jesus não me ouve, e já fica reclamando. Depois Deus dá um carro, daí ele não quer mais, aí ele já acha que aquele carro está velho, tem que ser o mais novo. E nós estamos sempre querendo mais e mais. E Deus é tão bondoso, Ele é tão amoroso com nós, que Ele ainda nos ouve. Ele tem dado, irmã, mas eu não tenho conseguido nada. Aí tu tem que saber falar com Deus e perguntar para Ele por quê. Por que eu não estou conseguindo de Deus? Por que para mim tu não me dá nada? Ou aonde que eu tenho falhado? E ficar com o ouvido e ficar com o ouvido atento, porque às vezes Deus fala e a pessoa não presta atenção. E esse porquê? Será que tu tens motivo para perguntar para Deus por Aí quê? as pessoas muitas vezes vão dizer assim, irmã, tu fala assim porque tu tem.
Irmã, eu já tive tempo que eu não tive, mas eu não tive nem sapato para calçar. Mas eu nunca reclamei com Deus. E eu não era evangélica. Mas eu sempre fui eu sempre fui de deixar nas mãos de Deus. Mesmo quando eu não tinha, às vezes, quase nem o que comer, eu sempre deixei nas mãos de Deus. Eu nunca reclamei, nem para pai, nem para mãe, nem para ninguém. Era eu e meu marido e a minha casa e aceitar o que Deus me dava. Esse dia eu estava falando com uma pessoa, não vou citar nomes, aí nós conversando sobre a vida, o começo do ministério, vida e enfim. E eu comecei a contar alguma coisinha, partes que às vezes você consegue compartilhar. E eu estava conversando com essa pessoa, ela ficou assim, eu nunca pensei que tinhas passado por isso. Sim, eu passei. Eu passei, a minha esposa passou, meus filhos passou. Ontem até nós estávamos conversando, mais uma outra pessoa ali foi da empresa, nós conversando sobre final de ano, que agora vem final de ano, tem muitas pessoas que têm o que comer e tem outros que não têm. Imagina como é que vai ser o final de ano para esse povo que ali foi destruído toda a casa, todo o comércio, destruído família, como é que... Aí eu contei algumas coisas, eu não pensei que fosse assim. Eu pensei, não existe, gente, começar de cima para baixo. Tudo que você consegue é de baixo para cima, é devagar. Honestamente, aquilo que é teu, aquilo que não é teu, devolve e pronto, funciona assim. Mas para isso também foi trabalhado, não é que nós ficava dentro de casa esperando Não, a mercê da sorte, não. A gente tem que orar, buscar e agir. Não é ficar aí pensando, esse dia teve um irmão que mandou um áudio ali pedindo, irmão, não funciona assim. Não funciona dessa forma, tu tem que ir à luta. Tem coisas aí que é de graça, vocês não querem de graça. Aí vocês querem botar peso nas costas dos outros. Não faz isso. Entendeu? Então é você querer, você vai à luta. Eu fiquei aí uns bom tempo que você sabia o que é final de semana, fim de ano, Natal. Não me lembrava nem que se fazia aniversário. Mas eu tinha que trabalhar, tinha meus compromissos, eu tinha o meu dia a dia. Hoje, graças a Deus, Deus nos abençoou, nos protege, mas ainda tem que continuar trabalhando. Vou ficar por aí pelos cantos aí. Não existe isso aí, irmão. Do céu não cai nada, a não ser as bênçãos. Eu nunca vi cair uma nota de R$100, de 200, que seja. Nunca. O que pode cair do céu aí é pedaço de foguete, lixo espacial que pode cair. Oh, Jesus. Agora, na nossa vida, cai as bênçãos. Né? Um ânimo para trabalhar, para buscar. Agora fica aquele espírito lá de dar, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Não. Tem que ir à luta. Eu sempre fui assim e continuo assim. Falando em bênção, em luta, o irmão Vanderlei, eu estou profetizando, de Joinville, ele está dizendo que aqui está com saudade, ele está dizendo que estão trocando o púlpito da igreja, lá da Refúgio Eterno. Lá onde está dirigindo lá? Tá arrumando a igrejinha, deixando a igreja bonitinha. Maravilha, pastor Vanderlei. Porque a casa de Deus tem que ser bonitinha, arrumadinha, né? Isso, tem que ser no capricho. A obra de Deus tem que ser o melhor dos melhores. Não é que é por Deus, Deus aceita de qualquer forma, não. Estamos, irmão, quer crescer na graça e no conhecimento? Vai para os pés de Cristo. Quer ganhar na vida material, vai à luta, vai trabalhar. Vai trabalhar porque... Se ninguém, do suor do teu rosto, comerás o pão. Isso é fato. Vamos ouvir o hino? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos ouvir Gildo Borges. Fala comigo, Deus. Tem nada a fazer. É tempo de... Hoje eu acordei pensando em ti, Jesus. O quanto que tu és maravilhoso. Senti uma vontade de falar contigo.
te dizer o quanto que pra mim és precioso, pra te dizer que não darei nenhum passo sequer se a sua presença não for comigo. Se eu andar sozinho vou vacilar minha fé e com certeza me colocando em perigo. Então fala aqui comigo, Deus, me diz se eu estou te agradando e vê se há em mim algum caminho mal, se em espírito e em verdade estou te adorando. Será que em mim tens visto amor? Ou se só busco os próprios interesses? Me fala, preciso me corrigir. Eu quero me esvaziar de mim. É pra ir para o céu que estou me preparando. Só pra me ver te negar, mas eu clamo o sangue de Jesus, e prossigo caminhando, não penso em parar, pois sei que o que vencer se assentará no trono. Foi o próprio Jesus quem disse assim: eu sei que nada nem ninguém vai me impedir. Em nome de Jesus vou prosseguir. Então fala aqui comigo, Deus, me diz se eu estou te agradando. Se há em mim algum caminho mal, se em espírito e em verdade estou te adorando, será que em mim tem visto amor? Ou se só busco os próprios interesses? Me fala, preciso me corrigir. Eu quero me esvaziar de mim. É pra ir para o céu que estou me preparando. Me fala, preciso me corrigir. Eu quero me esvaziar de mim. É pra ir para o céu que estou me preparando. Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada, localizada na Avenida dos Imigrantes Poloneses, número 400, Criciúma. Contato 3433-4500 ou 3433-8129. Trabalhamos com vendas de peças para empilhadeiras multimarcas, pneus maciço, pneumáticos e superelásticos com prensa própria para montagens. Peças para empilhadeiras elétricas, assistência técnica, Paletrans. Hidraumac Manutenção em Máquinas
Máquinas Limitada. Locação de empilhadeiras, paleteiras, transportes com plataforma. Sua máquina chega segura, onde agilidade e competência andam juntos. Ligue e alugue seu equipamento. 48-3433-4500. Estamos apresentando o programa Uma Voz no Deserto. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. O que eu penso sobre isso no programa Uma Voz no Deserto. Oferecimento Hidraumac, manutenção em máquinas no bairro São Luís, em Criciúma. Telefone 3433-4500. Amados irmãos, nós queremos neste momento entrar no nosso quadro O que eu penso sobre isso. Está registrado no livro de São Lucas, ou melhor, no São Marcos, no capítulo 6. No capítulo 6 eu quero trazer esta palavra 8:36. 8:36 de Marcos. Uma palavra bem conhecida, mas é uma palavra que fala com a gente a cada instante, a cada momento que nós estamos refletindo naquilo que nós temos, naquilo que vamos fazer e naquilo que nós não podemos fazer e naquilo que nós pretendemos fazer. E no versículo 34, ele diz, capítulo de São Marcos, capítulo 8, 34, diz: chamando a si a multidão, com os seus discípulos disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Pois o que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Uma pergunta que muitas vezes nós que temos que responder. Jesus faz essa pergunta para a multidão. Ele não chamou nomes, nem cargo, nem posição social. Mas ele disse que porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, isso ele acha. Por que que Jesus olha para essa multidão, o caminho que eles estavam andando, tomando, o caminho que eles queriam seguir? E Jesus ele disse: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma, a salvação? Porque muitas vezes fizemos os planos, muitas vezes nós desenhamos, muitas vezes chamamos um arquiteto, chamamos um engenheiro, fizemos os planos para o outro dia. E esses tempos agora, tinha um senhor que estava fazendo um grande trabalho no Rio de Janeiro. E quando ele desce do aeroporto, ele se sente mal, deu um mal súbito. E levaram esse homem para o pronto-socorro, até mesmo dentro ali do aeroporto. Esse homem infarta e falece. Enquanto ali estavam os médicos cuidando deste homem, da saúde, tentando reanimar ele, toca o telefone celular e começaram a procurar e acharam o telefone dentro do terno dele. E perguntaram para a pessoa que estava no outro lado, ele disse que acabaram de fechar um grande negócio com esse homem. Só que esse homem já tinha partido. Simplesmente disseram: não, ele acabou de falecer. Ele foi para um grande negócio. Foi talvez concorrer
ou esperar a concorrência ou fechar um bom negócio, mas o homem que estava no outro lado disse, não, acabamos de fechar aquele grande negócio. Aí o médico disse, ele acaba de partir, de morrer. E uma vez um amigo meu, vivemos junto, eu estou me lembrando disso aqui, eu estou contando para você. Ele tinha uma empresa de máquinas. E ele, como existe, as máquinas não são muito baratas, ele vendeu máquinas e tinha alguém devendo para ele. E ele sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente de carro, faleceu, foi a morte imediata, morreu, amassado entre as latas. E enquanto a irmã dele estava tentando fechar a loja, o telefone estava tocando, e ele disse, eu quero falar com fulano de tal. Ele assim, porque eu tenho que acertar para fazer o pagamento daquele documento das máquinas e tal, fulano de tal. E ela disse, ele faleceu. E no outro lado, essa pessoa disse, então não precisa eu pagar mais. Então são situações que levam você, nós, a cada dia refletirmos. Um querendo fechar um bom negócio, faleceu. E o outro tinha batido o carro, morreu naquele momento. E a irmã dele, meu conhecido, ele disse, ele faleceu, ele bateu o carro e morreu. E ele disse, não precisa pagar mais. Então isso é uma questão de consciência, é uma questão de vermos o que é que nós temos, o que é que nós valemos. Por peso ou por medidas, por valor ou por qualquer coisa. Costumo dizer que nós temos amigo de 100, temos amigo de 500, amigo de 10 mil. Mas tem amigos aí que você perde a amizade por pouco mais de nada. Não assim, honrando aquilo que era, aquilo que poderia ser. E a Bíblia diz aqui, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Ou que daria o homem pelo resgate da tua alma, sabendo que está perdida, mas tem que resgatar. A salvação se perde por tão pouca coisa, mas para ganhar a salvação você tem que renunciar a tantas coisas. Muitas coisas dos seus negócios, muitas coisas do teu corpo, muitas coisas da tua vida, você tem que renunciar. Porque para resgatar, tinha um pastor, nosso amigo pastor já falecido, ele dizia, irmãos, para tomar o céu, tem que tomar o céu é a força. Nós temos que espernear, ele diz assim, igual criança. Nós temos que espernear para chorar, para poder ganhar o céu. E no versículo 38 ele diz, porquanto qualquer que entre esta geração, aonde é que Jesus entra, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho se envergonhará dele, quando vier a glória de seu Pai com os seus santos anjos. Ou nós conversamos e nós confessamos, nós conversamos e confessamos diante de Deus que Ele é o Deus da salvação. Não podemos nos enganar a nós mesmos. Que eu estou salvo uma vez, salvo para sempre. Que Jesus me resgatou para sempre. Não. A salvação, ela é tão melindrosa, ela é tão séria, que se você não renunciar a este mundo por amor a Cristo, que se você negar Ele foi o próprio a dizer aqui,
eu também negarei ele. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera, olha só o que Jesus está falando, adúltera e pecadora, ele está falando para a multidão. E a multidão está diante dele ouvindo essa verdade. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem, quer dizer, ele, se envergonhará dele. Quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. E ele vai vir. Que não nos pegue de surpresa. Que não venha ver e encontrar você, eu, fazendo os negócios que não são lícitos. Jesus, ele traz essa palavra. Eu estou falando para você aqui conforme estou lendo na palavra que Jesus diz. Se alguém se envergonhar de mim, como é que eu vou apresentar ele? Se ele desdenha de mim, como é que eu vou... Está entendendo? Ele dizia ele também, em verdade vos digo, que os que estão aqui, a que não provarão a morte, sem que sejam chegado o reino de Deus com poder. Aquele outro homem lá em Lucas, no capítulo 19, 20, ele disse, oh alma, come, bebe e folga, porque tu tem muito, tu tem bastante para viver. Mas vem uma palavra e diz, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e para quem está preparado. Para quê? E para quem? Aquilo que é teu, que Deus te deu, usa e usufrua dele. Viva intensamente aquilo que Deus te deu. Não faça diferença. Aquilo que Deus te deu e aquilo que você tem, você pode usufruir. Mas não leva para o teu coração aquilo que Deus te deu, não te orgulha de nada daquilo. Somente agradece. Como eu contei esse senhor no Rio, perdeu, e esse aqui que é amigo meu, que era daqui de Criciúma. Um morreu para fechar um grande negócio, não chegou a usufruir. Aonde foi parar a alma desse homem? E se estava preparada, para quem estava preparada? Faça os teus negócios sinceros, limpos, não prejudicando os outros, mas faça na direção de Deus, na direção do Espírito Santo, para que não seja reprovado naquele dia. Não tente tirar vantagem dos outros, mesmo que as outras pessoas não estão sabendo que você está tentando, ou mesmo que ele saiba que você está tentando, é pior ainda. Você está tentando enganar. Esse aqui dizia assim, oh alma, come, bebe, folga, porque tem muito, eu vou fazer um celeiro novo. Vou fazer um celeiro, vou colocar minha semente dentro que está sobrando. E vou falar para minha alma, come, bebe, folga, porque tu tens muito. Mas aparece aquela voz dizendo, louco, hoje te pedirão a tua alma. Imagine, irmão. Veja só a situação de um homem que tem todos os seus planos. Está tudo diante dele. Mas aparece essa voz para tirar ele do sério, para tirar ele do momento de reflexão dele, do momento que ele pode dizer, não, eu vou fazer porque eu... Aparece essa voz no meio da vida dele, vamos dizer. O que é que eu vou fazer? Eu vou derrubar o celeiro, vou colocar em semente
Lucas, no capítulo 19, no versículo 17 e 18 diz: e ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, e sobre os 10 cidades terá autoridade. 18, e veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a esse disse também: se tu também for 5 cidades. E veio outro. E chega no versículo 20, e veio outro dizendo: aqui está a mina que guardei no lenço, porque tive medo de ti, e que és um homem rigoroso, e tomos que não pusesses, e cego aonde não semeaste. Porém ele disse: mau servo. Tem pessoas, irmãos, que não gostam nem de semear aquilo que ele tem, aquilo que ele ganhou. Ele faz para ele um castelo e entra para dentro dele e fecha as portas e morre asfixiado. Mas aqui a Bíblia nos diz que esse homem, ele fez também um pavilhão, vamos dizer assim, e ele queria ficar mais e mais rico, mais e mais poderes. Mas chega a voz e diz: louco, esta noite, não é amanhã, te pedirão algo. E o que é que tu preparou? O que é que tu fez? Ele poderia: Senhor, eu só fiz o galpão, só fiz o pavilhão. Mas vão te pedir alma de qualquer forma. É o que eu penso sobre isso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, 12 e 13. Amados irmãos, aí, irmã Cláudia. Pastor Maurino, quando tu estava falando, eu comecei a pensar que tem sobre o teu cunhado está escutando o programa, Luiz Marcelino, um abraço, isso, meu cunhado. Que tem gente que acha que é só ir na igreja, que tu vai lá, tu aceitou Jesus, tu já está salvo. Não. Mas não é só na igreja aceitar Jesus e aos domingos ir ao culto. Eu estou indo ao culto nos domingos, já está bom. Não, para ti ter a salvação, tu tem que batalhar, porque o inimigo está batalhando diariamente contra as nossas vidas. Nós temos que estar a leitura da palavra para nos fortalecer, para aprender os ensinamentos do Senhor, né? Isso. A bússola, né? O jejum para nós fortalecer o nosso espírito, a nossa carne. E a oração para falar com Deus e contar para Deus o que nós estamos passando, o que está acontecendo, o que tu quer, o que tu pensa. E Deus vai te responder. Mas para isso tem que estar na oração e tu tem que ler a palavra e jejum. Não é só tu ir lá na igreja: eu aceitei Jesus, agora eu estou salvo. Não está salvo. Tu tem que batalhar, porque nós temos que lutar todo dia, todo instante. Porque não pense que o diabo, só porque tu aceitou Jesus, vai te deixar em paz. Aí é que ele vai te perseguir. Aí é que ele vai tentar te derrotar. Mas quando nós estamos alicerçados na palavra, a gente vence. Irmão, salvação custou a cruz do Calvário. Ou você daria o seu filho para morrer por mim? Alguém se habilita a mandar o filho para a cruz para morrer pelo pecador? Se fosse por uma pessoa boa, mas por uma pessoa que não prestava, pessoa ruim, pessoa que blasfemava contra... Quem é que mandaria? Você mandaria o seu filho? Vai lá e te mata pelo Maurino, pela Cláudia, pelos outros. Ninguém, irmão. Nosso filho dá uma dor de barriga, nós corremos, queremos salvar ele. E Deus foi tão amoroso que o único filho
Eu acho que para resgatar nada que nós fizemos aqui vai pagar o que ele fez. A resgatar a humanidade, o pecado que antes estava indo tudo de cabeça para baixo. Mas você ainda tem a oportunidade que você ainda está dá vivo. tempo. Ainda está vivo. Depois de morto não adianta que é bonzinho, tem for para o céu. Não, eu vou para o céu porque é muito bonzinho. Não tem. Depois de morto não tem bonzinho, irmão. Depois de morto, você não vai querer descer a sepultura aonde aquele bonzinho está descendo. Você não vai descer. Se você derrapar o pé e cair dentro, você pede socorro para sair dali. Porque até na sepultura você leva a pessoa. Dali para frente é a pessoa e Deus. Ah, porque era muito bom. Podia ser bom aqui. Você sabe se era bom mesmo? Aquele homem disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse assim: por que tu me chama de bom? Mesmo, não existe bom a não ser Deus. Mesmo porque a intimidade, o coração dele, como ele está diante de Deus, é só ele que sabe. Que às vezes, aparentemente, por fora ele está bem. Os outros olham, esse homem é um homem de Deus. Mas lá dentro não sabe o que ele maquina ou o que ele faz nos escondidos. Lá nas câmeras escondidas. Pastor Maurício, nós temos irmãos aqui, o irmão Vanderlei de Joinville está. Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos pastores abençoados. Por Deus, estamos com saudades de vocês. Um grande abraço. É só vocês virem aqui nos visitar, que nós já fomos. Hoje estamos trocando o púlpito da igreja Refúgio Eterno, aqui em Joinville. Isso que está ficando muito lindo. Temos o Luiz Geraldo Rodrigues, meu primo, que está assistindo. Irmão Pedro Duarte. Casal abençoado por Deus, sempre fazendo obra de Deus. Contamos convosco nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Deus abençoe, pastor Pedro, a irmã Deobrandina. Temos também aqui, embaixo aí o irmão Vanderlei, né? Eu já falei. E nós temos a Manina também. A Manina que mandou recado para ti. Tem a irmã Kete Souza lá de Londres. Espanha. Tá na Espanha. Na Espanha, né? Acho que é. Kete Souza é na Espanha, que também está nos assistindo. Está nos ouvindo também lá e nos assistindo. Vamos ouvir. Temos irmãos também ali de Capivari de Baixo também. Deus abençoe todos os irmãos ali de Capivari de Baixo. Também o irmão Guga também lá na Estiva. Deus abençoe os irmãos também. Benção. Os irmãos também ali. E vamos para. Irmão Nilvo também, né? Irmão Nilvo também. A esposa dele, que agora eu lembro, esqueci o nome. Vamos dar o recadinho? Já vamos dar uma mensagem. É que domingo nós vamos estar na quarta linha. Na quarta linha, culto de missões. Ali na quarta linha estaremos ali. Irmão Bruno, presbítero Bruno, não sei, setor 11. Presbítero Bruno ali da quarta linha, junto com o pastor João Apolinário, Deus abençoe. Estaremos ali num grande culto de missões. É tempo de fazer missões, irmão. É tempo de fazer as missões, é hoje. Pastor Maurino tem um coração missionário. E sempre estamos fazendo missão, temos que fazer missão. Porque eu fui alvo de alguém que pregou para mim. E ele me conhecia, até porque me conhecia. Mas a missão é você pregar para quem você não conhece. Só que naquele dia, eu acredito assim, que Deus vai te apresentar a cada um. Aquilo que você ajudou, aquilo que você contribuiu, aquilo que você fez. Tudo que a gente faz está diante de Deus. Está diante de Deus. E a Bíblia diz que nós não podemos chegar diante de Deus com as mãos vazias. Posso fazer uma utilidade pública? Pode fazer. A Hidraumax está precisando de um mecânico. Mecânico ou um auxiliar bom de mecânico, né? Ou que tenha vontade de aprender, porque também sabe um pouquinho, mas também não tem vontade. Não adianta. Para enrolar, não tá cheio já. Ai, meu Deus. Porque botam lá, tem uns que não olham nem embaixo, vão lá trabalhar e já se acham que são... não, mas eu preciso... Vai com humildade, vai aprendendo. Irmão, pastor não, seu Maurino, ou você como é que vai chamar? Eu não sei fazer isso. Nós ensinamos. Ô Fernando, eles ensinam, mas não faz, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer, eu acho que é assim, não ache, aprenda. Tem que fazer por merecer também, né? Naquela época, nós pagávamos para aprender, hoje nós pagamos para ensinar. Mais ou menos assim. Tá? Mas nós estamos precisando ali de um mecânico, de empilhadeiras, ou até mesmo de automóvel, de carro. Daí nós passamos... Porque de automóvel, quem sabe automóvel já entende pouco, né? Já tem bastante conhecimento, né? Uhum. Aí você vai aprendendo ali e daqui a um pouco... Vamos ouvir o hino? Vamos ouvir o hino. Benedito Silva, Vaso Quebrado.
o efeito do triste pecado, vaso abençoado em tristeza ficou. Um vaso que dentro da igreja Deus usou. Era um vaso de honra, tinha valor, porém não cuidou e o pecado entrou. Não é mais um vaso de honra, vazio ficou. Porém, eis aqui o oleiro, fiel, verdadeiro e restaurado, transforma um vaso estragado que está jogado sem nenhum valor. Quebra e amassa de novo, faz um vaso novo e de muito valor. Então o vaso restaurado é de novo usado nas mãos do Senhor. Porém, eis aqui o oleiro, fiel, verdadeiro e restaurado, transforma um vaso estragado que está jogado sem nenhum valor. Quebra e amassa de novo, faz um vaso novo e de muito valor. Então o vaso restaurado é de novo usado nas mãos do Senhor. Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada, localizada na Avenida dos Imigrantes Poloneses, número 400, Criciúma. Contato 3433-4500 ou 3433-8129. Trabalhamos com vendas de peças para empilhadeiras multimarcas, pneus maciço, pneumáticos e superelásticos com prensa própria para montagens. Peças para empilhadeiras elétricas, assistência técnica, Paletrans. Hidraumac Manutenção em Máquinas Limitada. Locação de empilhadeiras, paleteiras, transportes com plataforma. Sua máquina chega segura, onde agilidade e competência andam juntos. Ligue e alugue seu equipamento. 48-3433-4500. Estamos apresentando o programa Uma Voz no Deserto. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão de alma e espírito e de juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, 12 e 13. Retornamos, irmã Cláudia. Irmã Cláudia, retornamos. Deu uma rachada no som aqui. Eu quero fazer uma leitura aqui. Nós temos já mais agenda, mas a nossa agenda é mais para frente, então nem tem tempo para nós darmos as agendas. Quero fazer uma leitura aqui, irmão Edmilson e ouvintes. Uma palavra da parte de Deus. É momento da palavra. Apocalipse capítulo 3, no verso 1 que diz:
E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Amados, quando eu vejo João escrevendo as cartas para as igrejas, este homem, ele é arrebatado aos céus, e o próprio Jesus, ele disse: João, escreve. Imagina João escrevendo a carta apocalíptica, ele dizendo assim: ó, eu sei as tuas obras. Mas ele não está falando somente para uma pessoa, ele está falando para uma imensidão de pessoas. Ele está falando conosco hoje, com você, comigo. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive e estás morto. O conselho: ser vigilante e confirma o restante que está para morrer, que ainda tem. Vocês estão mortos, mas ainda tem para morrer. Ele quer dizer, aconselha eles para que mude os caminhos. Aconselha eles para que ele volte novamente a praticar o que era bom e não o que era ruim. Ele diz: lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, e guarda, arrepende, porque se tu não te arrepender, tu não vigiar, eu vou vir sobre ti como um ladrão. O ladrão não avisa que vai te roubar. O ladrão não vai dizer para você que você vai ser penalizado naquele dia. Vai roubar aquilo que você tem. E João, ele escreve todas as cartas para Filadélfia, para Esmirna, para Laodiceia, para Tiatira, aqui para Sardes. Não ficou nenhum sem receber a carta. Carta de advertência. Mas também é uma carta de conserto. Entrega para o anjo da igreja. E o anjo da igreja, vamos dizer assim, o grande anjo da igreja, que hoje nós vivemos, são os nossos pastores. Não entrega para ninguém, entrega para os anjos da igreja. Porque eles são responsáveis pelo rebanho. E isso aqui, irmão, quando ele diz aqui, no versículo 5, ele diz: o que vencer será vestido de veste branca. E esses tempos, alguém falou para mim sobre, irmão, as igrejas daquela época eram diferentes de hoje. Irmão, a igreja de Cristo é a mesma igreja de antigamente, ela continua dentro das igrejas, só que ela não se mistura. A igreja de Cristo, ela marcha triunfantemente. A igreja de Cristo não se contamina. Ah, pastor, porque eu não estou indo mais na igreja, porque fulano e tal. Irmão, tu está perdendo o teu tempo. Continua aí buscando a Deus, porque a igreja de Cristo, se você faz parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, esta igreja não se contamina, não se corrompe. Ela está triunfante dentro da igreja. Ah, mas que antes era assim, agora mudou. A igreja de Cristo não mudou. A igreja de Jesus continua marchando triunfante e vitoriosa.
E a hora que o soar da trombeta, ela vai se levantar e você vai ver aonde é que estava a igreja. A igreja está inserida dentro de outra igreja, que ela não se contamina com outra igreja. É uma igreja dentro de uma igreja. A igreja de Cristo, ela marcha. Pode ter trigo e pode ter joio. O trigo sempre vai prevalecer. Porque o trigo, ele alimenta. O joio serve só para palha. Por isso Jesus disse, quer que nós arrancamos o joio? Não, deixa crescer junto. E assim está, irmão, desde o princípio da humanidade. A igreja de Cristo é triunfante, ela está dentro da igreja. Você pode olhar, não, parece que meio diferente. A igreja de Cristo você não consegue ver, ela está dentro. Eu sinto Deus nessa palavra aqui para você. Não desanime porque você está vendo alguma coisa de errado. Não desanime. Continue triunfando, buscando, pedindo e recebendo, porque a igreja de Jesus, ela continua. E naquele dia do arrebatamento da igreja, você vai ver saindo uma igreja de dentro de outra igreja. Esta imaculada, esta poderosa, ela vai se encontrar com Jesus. E eu quero fazer parte desta igreja que vai se levantar. Nós queremos fazer parte desta igreja que vai sair de dentro de uma igreja. Nos 4 cantos da terra, seja na Coreia do Sul, seja no Japão, seja na China, se qualquer parte, na Angola, na Nicarágua, aonde for, essa igreja vai sair de dentro de uma igreja. E você fica se abatendo porque fulano não olhou para mim, fulano não me deu oportunidade, fulano... Irmãos, não esquenta com isso. Serve a Jesus como o teu único e suficiente Salvador. Ele disse, eu sei as tuas obras. O que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, para ti e para mim. Não te preocupa. Peça a Deus saúde, graça e visão para você ver a igreja triunfante saindo de dentro de outra igreja. E você vai se encontrar e você vai dizer, eu estava lá. Aleluia, eu vi quando os irmãos do meu lado foram arrebatados e eu estou aqui junto. Não te preocupa, porque aquele dia será glorioso. Vamos orar. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano Deus, eterno Pai, eu te louvo, Deus, neste momento, por essa programação, Senhor, aonde nós podemos aqui nos expressar, falar do teu amor, da tua graça. Aonde estiver, Deus, neste momento, alguém, Pai querido, retornando para a tua casa, buscando a tua presença, Deus, olha para eles, Senhor, olha para nós, olha para a igreja, olha para os teus filhos, Senhor, que aqui estão te buscando, te pedindo, implorando, Pai, porque sabemos, Senhor, que as tuas mãos poderosas estão estendidas sobre nossas vidas, guardando-nos, protegendo, nos dirigindo e abençoando, Senhor, todos quantos estão nos ouvindo através desta programação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até quarta-feira, se Deus permitindo, irmã Cláudia. Vai permitir, estaremos aqui em nome de Jesus. E domingo agora estaremos ali na quarta linha ali, junto com o pastor João Apolinário, todos os irmãos, irmão Bruno, enfim, estaremos ali para buscarmos e adorar o Senhor. Deus abençoe. Onde ficarás na eternidade? Essa escolha temos que fazer em vida. A
A escolha é sua, é nossa. Acabamos de apresentar programa Uma Voz no Deserto. Programa Uma Voz no Deserto é apresentado pelo pastor Maurino Vieira e equipe com participação de irmã Cláudia. Vem aí mais uma programação aqui na número 1 do Povo Cristão. Aqui na Vertical FM 97.7, você ouve o